Pois é, 40 minutos de vídeo. É a primeira vez que eu faço um projeto como esse e, como vocês devem imaginar, eu estou bem nervoso. E na verdade nesse vídeo eu conto muito mais com a compreensão de vocês, tanto para ignorar alguns erros que eu possa ter cometido no meio desse vídeo, quanto para entender que algumas partes dele eu tive que fazer algumas correções e o áudio acabou ficando meio, como eu posso dizer, desnivelado. Não desnivelado, mas meio que dá para perceber que ele muda com o passar do vídeo, porque apesar de tudo eu fiz esse vídeo aos poucos, pois eu não tô acostumado, e em um momento da minha vida meio conturbado, pelo menos no sentido de que muitas coisas estão mudando ao meu redor. Então isso meio que prejudicou um pouco o andamento desse vídeo, mas de qualquer forma ele tá aqui, eu consegui finalizar e eu me sinto muito bem por isso. Mas mesmo assim, 40 minutos de vídeo não é fácil de se fazer e por esse motivo eu peço que vocês simplesmente compartilhem esse vídeo, porque eu tô realmente cansado e isso seria muito bom pra mim. Tamo no final do ano e tudo que eu quero fazer agora é descansar e jogar Dead Cells. Muito obrigado por tudo e bom vídeo a todos. Bom, vocês lembram de muito tempo atrás quando eu falei a respeito de Kami no Kodomo? Pois bem, aquele foi um vídeo que mudou a minha vida de certa forma, pois foi graças a ele que esse pequeno canalzinho começou a crescer e dar seus primeiros frutos. A surreal história de um psicopata vivendo a sua vida desde o seu nascimento até a sua morte. Um prato cheio pra mim, eu diria, e eu lembro que fiquei muito feliz com o resultado daquele vídeo na época, até porque Kami no Kodomo não é um mangá pra qualquer um, ele é bem contemplativo e extremamente pesado, em níveis que deixam até mesmo maiores fãs de terror ou de true crime completamente chocados, sendo que o seu visual surrealista não ajuda em nada a amenizar as coisas. Na verdade, por muitas vezes ele deixa a obra com um peso ainda maior, o que pra mim é um charme bem marcante de Kami no Kodomo. Mas bem, a questão desse vídeo que você tá vendo agora é outra, pois acontece que Kami no Kodomo não é o único mangá produzido pelo autor, ou melhor, pelos autores, que são dois irmãos que produziram muito mais coisas que somente essa. Mas todos seguem nessa mesma linha, uma história meio surrealista que muitas das vezes requer um pouco mais de interpretação por parte do leitor. Eu também não sei que porra quer dizer quer. Minha dicção melhora a cada dia que se passa. Dito isso, hoje eu venho aqui trazer pra vocês Kokoro no Kanashimi, um mangá produzido por esses dois irmãos, que é mais um compilado de histórias, porém que são muito interessantes e que podem carregar várias interpretações. Então, além de narrar as histórias de Kokoro no Nakashimi, eu vou falar as interpretações que eu tirei de cada história e apresentar elas com o máximo de cuidado possível para trazer uma interpretação no mínimo coerente. Caso vocês tenham uma interpretação diferente com relação a alguma história que eu tenha contado aqui, pode ficar à vontade para contar nos comentários e dar as suas opiniões. E só para fechar essa introdução, tem aquele aviso de sempre: tomem cuidado ao prosseguir por aqui, pois existem pequenos assuntos que podem vir a ser gatilhos para algumas pessoas. Mas, sem mais enrolar, vamos ao mangá experimental de Kokoro no Nakashimi. E nossa primeira história começa com um homem ressaltando que o seu coração quebrou e parou de bater, nos levando até a rotina desse tal personagem, nos mostrando que ele começou a viver a sua vida com esse tal coração quebrado. Então ele tomou o seu café da manhã, saiu pra caminhar, se divertiu, se é que você me entende, e dormiu. Tudo isso enquanto o seu coração ainda estava quebrado. Mas embora essa situação de ter o seu coração quebrado não tenha afetado muito a sua rotina, ele diz que tem que consertá-lo, sendo que ele faz isso usando uma furadeira e colocando uma manivela na sua cabeça. Manivela essa que ele passa a girar todos os dias enquanto faz sua rotina normal, que continua a mesma de sempre. No entanto, os balões de fala, que se encontram nos mesmos lugares das páginas anteriores da rotina desse personagem, agora aparecem completamente vazios, e a história acaba do nada com o nosso protagonista apenas girando sua manivela, sentado na cadeira do seu quarto. E ok, essa parada de interpretar as histórias vai ser um pouco mais difícil do que eu pensei, mas vamos lá. Pra começar, quando esse personagem fala do seu coração tá quebrado, o que temos é uma fumaça saindo da sua cabeça, o que é um detalhe a se levar em conta, uma vez que provavelmente o coração que ele está se referindo não é o coração que pulsa no nosso peito, mas sim a palavra Kokoro, que também tá lá no título da obra, e que, ao contrário do que muitos pensam, Kokoro não é uma palavra em japonês que simboliza um coração propriamente dito, mas sim um coração no sentido mais simbólico e espiritual da coisa. Tendo isso em mente, nós temos que lembrar que o coração já foi usado pela humanidade há muito tempo atrás como uma forma de explicar os nossos problemas mentais, uma vez que as pessoas não tinham a informação de que o cérebro era o real responsável pelas nossas emoções e suas nuances, fazendo com que qualquer tipo de distorção com relação a nossas ações e emoções caíssem na conta do coração, sendo que isso é algo que respinga até hoje em nosso cotidiano, não sendo nada incomum você ouvir uma pessoa falando que o seu coração foi partido ou associando sentimentos positivos aos batimentos do seu próprio coração. Levando tudo isso que eu falei em consideração, nosso personagem nessa história na verdade pode estar se referindo a algum tipo de transtorno mental, transtorno que ele claramente não sabe o que é, até porque ele nem sentiu a diferença na sua rotina, apesar de entender que tem
tem algo faltando nela. No entanto, quando ele decide consertar isso tudo, ele usa uma manivela em sua cabeça, que deveria ser o lugar do seu, entre aspas, coração. E essa manivela pode significar várias coisas, desde uma simples metáfora para a automatização e aceitação da sua vida, já que todos os acontecimentos se repetem, uma metáfora para dizer que ele se alienou completamente para poder viver em paz com a sua vida, ou a interpretação mais extrema, que pode ser que ele esteja usando algum tipo de substância como uma droga, por exemplo. O que eu honestamente não duvidaria, mas eu acho que é uma interpretação que vai longe demais, apesar do personagem ter ficado em um estado meio zumbificado. Só não dá pra saber se essa droga seria um remédio convencional ou uma forma de escapismo que ele achou por aí. Mas por outro lado, rotinas costumam ser estressantes e talvez a história esteja falando justamente desse ponto. Enfim, eu acho que eu já dei todas as minhas colocações com relação a essa história, então vamos pra próxima, tudo bem? E a nossa história começa com um cara dizendo que passou por um grande breu para chegar em casa do trabalho. Nisso ele apenas conta um pouco sobre o que ele tá comendo em sua mesa, ressaltando que tudo aquilo é só mais um dia normal que tinha chegado ao fim. Entretanto, logo ele percebe que em sua cama surgiram algumas crianças do nada. Crianças que esse homem nem ao menos sabe de quem são, sendo que esse cara ainda ressalta que odeia crianças e que esses pirralhos são nojentos, falando que os pais são tolos por colocarem mais pessoas no mundo, pessoas que no futuro irão virar pais e repetir o ciclo vicioso, uma vez que não há nada bom nesse mundo, nunca teve e nunca vai ter. Esse cara chega até a falar que trazer uma pessoa ao mundo é um crime tão grande quanto cometer um assassinato, mas de qualquer modo, esse cara vai dormir, sendo que quando ele acorda as crianças estão tomando café da manhã e se arrumando, sabe, como se fosse uma rotina normal. O que é mais estranho é que, além de tudo, o protagonista começa a se preocupar com o que as crianças estão comendo e a forma como elas estão se arrumando, terminando com as crianças indo embora, carregando malas e mochilas, e com esse cara triste se perguntando se elas vão voltar algum dia. E bem, isso foi um pouco estranho. Vamos começar do início. Esse personagem dessa história claramente é uma pessoa antinatalista, e eu acho que vocês talvez não tenham ouvido essa palavra ainda na sua vida, mas ela existe. Uma vertente filosófica que vista a extinção da humanidade como uma forma de purificar o mundo. No caso, essa vertente é muito mais complexa do que isso, e não os antinatalistas não saem por aí matando pessoas para extinguir a humanidade. Na real, eles defendem que não existe motivo para que uma pessoa exista nesse mundo, uma vez que a maioria do tempo que você está vivendo nessa terra se resume a sofrimento, dizendo que o maior ato de bondade que existe para se fazer com outra pessoa é não dar a vida a ela. E eu acho que o jeito que eu expliquei ficou um pouquinho confuso, então, resumindo, esses caras não querem que mais ninguém tenha filho nesse mundo. É uma vertente controversa pra cacete e muitas das vezes gera revolta naqueles que não querem entender o que existe por trás dessa filosofia. Ainda assim, antinatalismo pra mim é uma vertente que tem vários problemas na minha opinião. Entre eles, o fato de que os seus adeptos falam muito do lado emocional, de que a vida é uma merda na maior parte do tempo, mas nega os fatores psicológicos e biológicos por trás da reprodução e da empatia humana, pois querendo ou não, ainda é natural do ser humano querer proteger as pessoas da sua espécie, ainda mais crianças que são muitas das vezes atreladas a seres completamente indefesos. E levando esses fatos em consideração, dá pra ver que esse personagem não leva essas questões psicológicas e biológicas em consideração, sendo realmente um antinatalista, tanto que quando ele é confrontado finalmente com esse mundo meio paternal, ele acaba entrando em choque e até sentindo falta dessas tais crianças. Mas ao mesmo tempo eu ainda acho estranho algumas coisas. Por exemplo, as crianças estavam muito à vontade nessa casa, como se esse cara fosse o pai delas ou algo assim. Talvez até seja, talvez, na verdade, ele só esteja meio arrependido de ter botado um filho no mundo. Todas essas histórias são abertas a muitas interpretações e você pode tirar a conclusão que quiser. Então vamos direto para a próxima. E ela começa com um cara relatando que o seu coração estava triste e que ele teve que consultar um sacerdote. Nisso, o sacerdote fala pro protagonista mostrar o seu coração pra ele, para que ele possa tirar a tristeza do coração. O porém é que o coração desse maluco é esse feto bizarro, sendo que, ao ver esse feto se mexer, o sacerdote chega à conclusão de que realmente ele tá bem triste. Então, o protagonista dessa história decide deixar o feto aos cuidados do sacerdote e viver a sua vida sem tristeza, sendo que ele vive assim por uns anos, segundo o que ele diz. Mas ele percebe que viver sem tristeza também não é uma garantia de que a felicidade virá. Logo, ele decide visitar o sacerdote mais uma vez para ver se o seu coração está bem. E esse tal sacerdote leva ele até o lago, onde ele mesmo diz que o feto está brincando. Mas claramente ele tá parado sem fazer absolutamente porra nenhuma. E quando o protagonista olha para o feto boiando, ele diz em um tom meio triste que o feto parece que cresceu. Então pergunta ao sacerdote se ele fez a escolha certa. E bem, essa história foi um pouco complicada. Eu já aviso que eu não sou o melhor cara para falar a respeito dela, mas vamos tentar tirar alguma coisa
coisa do que acabamos de ver. Bom, sendo bem honesto com vocês, a única coisa que eu consegui pensar a respeito dessa história é em abandono parental, uma vez que o protagonista abandona o feto e o deixa aos cuidados do monge, sendo que ele relaciona o feto à tristeza, como se aquele filho fosse um incômodo pra ele. Talvez esse cara possa ser jovem demais pra ter um filho e acabou abandonando ele por impulso. Também pensei na possibilidade de um aborto, mas isso não faria sentido nenhum por dois motivos. Primeiro é que claramente não dá pra saber muito bem o gênero do protagonista pra saber se é uma mulher ou não, e tudo leva a crer que é um homem. Segundo ponto é que o protagonista ressalta que o feto cresceu, o que não faz nenhum sentido se ele fosse abortado. E honestamente, essa foi uma das histórias mais difíceis de dar significado, então eu acho que é melhor só prosseguir pra próxima e não falar mais merda, tá bom? E essa próxima história já começa interessante pelo título, que é casamento. Nisso nós somos levados a nosso protagonista que questiona o porquê dele decidiu que seria uma boa ideia se casar, nos contando que ele nem lembra o motivo dele ter sentido essa necessidade. Ele apenas estava cansado. Só que logo na página seguinte ele ressalta que nem lembra o rosto da sua esposa e que só decidiu se casar com ela por ela ter uma história onde foi maltratada por um cara e nem ao menos consegue mais ter filhos, sendo o fato de ela não poder mais ter filhos um ponto crucial para que ele tenha escolhido se casar com ela, já que ele não queria ter nenhum e aparenta não gostar muito de crianças. Mesmo assim, ele ainda ressalta o fato de que a sua casa está muito agitada hoje. Logo após essa pequena reflexão, surge um homem que é dito como o tio da noiva e que vai na direção do nosso protagonista, que logo dispensa ele, dizendo que não sabe nenhum dos detalhes do casamento e que ele deveria perguntar aos parentes dele ou até a própria esposa. Depois o protagonista ainda fica se questionando de como esse cara ficou sabendo do casamento para início de conversa. Depois dessa parada, ele olha para sua noiva brincando com algumas crianças e chama ela para perto, perguntando a ela quem são essas crianças com quem ele estava brincando, recebendo a resposta de que elas são os irmãos e primos da noiva. Algo meio estranho, visto que ele vai se casar com ela e nem ao menos sabe quem são os irmãos dela. Mas eles seguem ali, um do lado do outro, enquanto o protagonista nos conta alguns planos que eles têm como um casal. A questão é que ele ressalta mais uma vez o fato de não conseguir lembrar do rosto da sua noiva. Nisso, ela se levanta e o protagonista diz que está sonolento e cansado, pedindo ajuda até mesmo da sua avó, que não faz nada, apenas fica ali sentada sorrindo. No fim das contas, o protagonista decide levantar e entrar em uma sala, nos revelando que, na verdade, aquilo que a gente estava acompanhando não era o seu casamento, mas sim o seu velório, e o cara simplesmente começa a rezar para ele mesmo e a história acaba. Olha, eu não tenho muito o que falar dessa história, na real, ela é bem conclusiva e, pra falar a verdade, a próxima segue uma linha bem parecida. O máximo que eu posso falar dessa história é que estamos falando de uma pessoa que está insatisfeita com o seu casamento, mas que ao mesmo tempo não tem a coragem de falar que não está satisfeito. E ok, até aí tudo bem, muitas pessoas não têm mesmo essa coragem. Mas outra interpretação que a gente pode tentar é uma pessoa que não se sentiu satisfeita com as decisões que fez em vida e agora se encontra frustrado em sua morte. De qualquer modo, vamos apenas para a próxima história, porque essa daqui eu realmente sou péssimo para dar significado. Nós começamos com o nosso protagonista da vez apenas passeando por aí, quando ele percebe que está flutuando. Nisso, nosso personagem começa a praticar esse voo por bastante tempo e passar a voar livremente por aí. Aí, nosso protagonista volta até onde estava hospedado com seus colegas de trabalho, mas ele percebe que talvez tenha tido uma reunião enquanto ele estava fora, e quando seus colegas percebem a sua volta, eles começam a cochichar entre si sobre o que deveriam fazer com o nosso protagonista agora que ele chegou atrasado para uma reunião que pode ser muito importante. No dia seguinte, eles ainda estavam em reunião, provavelmente discutindo sobre a demissão do nosso protagonista, mas ele não se importa muito com isso, uma vez que agora ele pode voar. No entanto, o protagonista ressalta os perigos dessa nova técnica, principalmente com relação ao pouso e ao fato de ele não poder voar alto demais. E sabendo de tudo isso, o protagonista sai observando a vida das pessoas de cima, até o momento em que ele encontra uma velhinha trabalhando em um terreno, uma velhinha que parece estar muito desgastada pelo tempo, mas que mesmo assim continua o seu trabalho completamente degradante. E depois disso, o protagonista fica ressaltando o quão bom é ter a liberdade que ele tem agora, até o momento em que ele acha uma menina que parece estar perdida, demonstrando um certo interesse nela. Tanto que o capítulo acaba com ele de braços abertos em cima dessa menina, como se estivesse a protegendo. E bom, esse capítulo me surpreendeu bastante, uma vez que na primeira vez que eu li ele, não tinha pegado muito das suas mensagens, ainda mais que eu li pela primeira vez há quase 2 anos atrás, mas lendo ele agora eu consigo ver várias coisas muito interessantes
no decorrer da sua narrativa. Para começar, tem aquela parada do trabalho do protagonista, pois ele claramente vai ser demitido, mas ele não se importa. Na verdade, o que ele quer é voar, que pode ser uma metáfora para ser livre, como já é de costume de se assimilar o voo à liberdade, mais precisamente a liberdade de prosseguir com seus sonhos. Isso se intensifica ainda mais quando a gente olha para aquela velhinha que apareceu, onde ela claramente só pôde trabalhar a sua vida inteira sem ter a oportunidade de seguir pelos seus sonhos, caso ela tivesse um. Esse contexto todo dá um significado ainda maior até mesmo pro início da história, onde o nosso protagonista simplesmente percebe do nada que está flutuando, como se ele estivesse percebendo o quão bom é o sentimento de liberdade de correr atrás daquilo que ele realmente quer. Mas vale ressaltar que não foi algo tão fácil assim para ele, visto que o protagonista teve que praticar antes de poder flutuar livremente por aí. Quase como se a gente não tenha mais que aprender a trabalhar, mas sim aprender a sonhar nos dias de hoje. E querendo ou não, é o que vemos hoje em dia, pessoas ficando cada vez mais acomodadas e deixando seus sonhos de lado. Existem vários motivos para isso, mas o que me entristece é ver que pessoas que podem sim seguir seus sonhos, pois têm condições para isso, e mesmo assim não querem ir a lugar nenhum, apenas por comodidade mesmo. E para fechar, ainda temos a parte onde o protagonista fala a respeito dos perigos do voo, em que ele fala inclusive de não poder voar alto demais, como se ainda precisasse ser realista, mesmo com a sua liberdade de poder sonhar, e ainda de quebra fazendo uma pequena referência ao conto de Ícaro, que acho que todo mundo conhece a essa altura, aquela história clássica do menino que voou perto demais do sol e acabou caindo, pois foi muito mais alto do que podia. É uma história muito boa de se pensar a respeito e se tornou a minha favorita agora que eu li de novo, isso que ela era a que eu menos gostava antes, então já fica aí um aviso, às vezes a gente não gosta de algo por estarmos em um momento diferente de nossas vidas, tanto que é por isso que vale muito a pena revisitar as coisas que nós gostamos. BoJack, por exemplo, é ótimo e eu sempre assisto ele de novo e sempre tiro coisas diferentes de lá toda vez que eu reassisto. Enfim, eu acho que eu me estendi demais nessa história e nos seus temas. Vamos pro próximo. Mas espera aí que essa aqui é uma história complicada. Ela tem um nome bem peculiar, Mulher Serpente, em que a história se inicia com a frase "ela tem uma serpente na boca e eu não fazia ideia". Ela, no caso, é a namorada ou esposa do nosso protagonista da vez. E bem, acontece que esse cara vivia normalmente com a sua mulher, mas do nada ela parou de abrir a boca e de se comunicar. E quando falo de que ela parou de abrir a boca, eu digo por completo. Ela nem ao menos abria a boca para poder comer. Situação essa que deixou o cara, o nosso protagonista, bem transtornado, fazendo com que ele decida dar um papel e uma caneta para sua esposa escrever o que estava acontecendo com ela. O problema é que a mulher escreve que não é nada demais e leva um soco na cara do seu namorado. Logo depois, ela escreve para ele não se preocupar e leva outro soco na cara. Para finalizar, ela dá um sorriso triste e leva mais um soco na cara. Só quando ela pede desculpas que ele para de bater nela. A questão é que a mulher continua não abrindo a boca mesmo assim, o que faz o cara investigar o que está acontecendo e descobrir que a sua mulher realmente tem uma serpente na boca dela. E serpente essa que inclusive tem que ser alimentada. Toda vez que ela alimenta essa serpente, a mulher chora. E mesmo vendo tudo isso acontecer, o nosso protagonista simplesmente decide ignorar que viu tudo aquilo e agir como se nada tivesse acontecendo. Até o dia em que a esposa dele finalmente solta uma palavra, dizendo que a serpente a mordeu. Mas o interessante é que o protagonista ergue a mão para sua esposa, mas ela simplesmente não segura. E assim a história acaba. E esse capítulo foi um pouco complicado. Primeiro, vamos falar o óbvio, bater em mulheres é errado. Só que essa história tem uma parada muito mais interessante. Primeiro, lá no início tem uma imagem da serpente saindo da boca da mulher, com ela fazendo um sinal com as mãos muito semelhante a uma vagina. E logo na imagem de baixo aparece a serpente se esgueirando pelas pernas dela, bem perto das suas partes íntimas, o que me leva a crer que possa ter acontecido alguma espécie de abuso ou algo assim. Porém, claramente o namorado dela parece não entender o que tá acontecendo, sem contar que ele claramente é uma pessoa bem tóxica, visto que uma das coisas que irritou ele foi o fato da sua esposa simplesmente sorrir. Juntando isso à reação violenta que esse cara teve, eu vejo que essa mulher está passando por muitos traumas, mas que não consegue falar a respeito com seu namorado, por ser muito dolorido de se falar sobre. Afinal, olha a reação dele. E a mulher nem ao menos pode contar com alguém para ser o seu porto seguro. Tanto que no final ela nem ao menos pega na mão do seu namorado, como se não confiasse mais nele nessa relação, que claramente está fadada ao fracasso. Na verdade, eu confesso que nessa história eu meio que pisei em ovos e fiz de tudo para ser mais respeitoso possível. Não é bem o tipo de assunto que eu domino, mas ele estava aqui e eu tive que comentar sobre. Enfim, independente de qualquer coisa, você sempre pode deixar a sua interpretação nos comentários e a sua opinião. Vamos para a próxima história.
Esse capítulo é um pouco mórbido, ele tem o nome de Deus da Morte, com um pequeno diálogo entre um garotinho e a mãe dele. O diálogo é mais ou menos assim. O garotinho pergunta, o que acontece quando as pessoas morrem? Em que ela responde, ao pó elas voltam. Sendo que o garoto pergunta sobre o céu e o inferno e a mãe responde que isso não existe. Então o menino ficou com medo. Assim, nós somos levados à história de fato, sendo narrada pelo menino que acabamos de falar sobre, em que, depois dessa conversa com a sua mãe, apareceu uma entidade com uma foice que ficou seguindo esse menino pela vida inteira. Inclusive, essa entidade diz que a morte desse garoto está chegando logo, sendo que essa tal morte nunca chegava e a entidade continuou acompanhando esse garoto em todas as fases da sua vida, desde a sua adolescência até a sua vida adulta, sempre mandando a infame frase de que a morte desse garoto está chegando. A questão é que, em um dia, do nada, a entidade fala mais uma vez essa frase, de que a morte dele está chegando, só que dessa vez ocorreu algo meio diferente. O garoto, que agora é um homem, ouviu essa frase e a reação dele foi sorrir. Nisso nós temos dois balões de narração dizendo, é a primeira vez que ele sorriu. Eu fiquei com medo. O que nos indica que dessa vez, diferente do resto da história, quem está narrando é a entidade e não o nosso protagonista. E bem, essa história é bem fácil de arranjar uma interpretação, pois ela muito provavelmente se refere àquele medo da morte que temos quando somos mais novos, que muitos até mesmo levam pra muito além da sua vida, chegando até mesmo à sua vida adulta tendo medo da morte. Eu acho que qualquer um já passou por isso alguma vez e eu acho que qualquer um já teve a desilusão de que aquilo que acreditamos pode não ser uma certeza, como quando o garoto pergunta à mãe sobre o céu e o inferno, mas eu ainda acho que a mãe deu uma vacilada nesse ponto e que ela poderia sim ter sido bem mais generosa com o garoto, ainda mais que é só uma criança, né? E eu digo isso por já ter passado por algo parecido e lembro que a pessoa que me fez entender o que é a morte falou de uma forma muito insensível. Lembro que era o velório da minha avó, inclusive, que eu fui entender que ela tinha morrido só no final do dia, quando me contaram que a morte e tudo mais. Todos falaram numa naturalidade muito estranha pra mim, sabe? Pois realmente era normal pra eles, uma vez que eles já passaram por isso diversas vezes, mas uma criança não passou por isso. Na época, eu era a pessoa mais jovem da família. Essa situação que eu passei lembra muito a conversa do menino com a mãe dele lá no início. Pra ela foi muito natural, mas ele ficou muito assustado. Tão assustado que levou o medo com ele pra toda a sua vida, até o momento em que ele aceitou a morte e não ficou mais assustado com a entidade, fazendo com que, assim, o menino se libertasse do seu medo. E agora temos mais uma história de um fantasma, mas eu acho essa mais interessante do que a outra. Vamos à história. Que começa com uma menina que se transformou em um fantasma e aceitando essa realidade. Mas infelizmente ela não sabe onde está nem o que ela é, sendo que agora ela quer achar o seu corpo, já que ela acredita que está morta, mesmo não lembrando de nada. Com esse objetivo em mente de achar o seu corpo, ela vai até a cozinha, onde vê a sua mãe e ressalta que já era de se esperar que a sua mãe não iria reparar o fato dela ter virado um fantasma. Logo, seu pai também acorda, mas também não parece ligar muito para esse fato. Na verdade, os três ficam sentados ali na mesa do café da manhã sem dizer uma única palavra. A questão é que não se tem nenhum indício de que essa protagonista tenha de fato morrido, o que é bem estranho. Mas a nossa fantasma sai pra rua e tenta chamar a atenção das pessoas de diversas formas. E questiona se tem outro fantasma por aí ou se o seu corpo está em algum lugar. Mas acaba que ela não encontra nada, nem mesmo a escola dela. Então a nossa fantasma decide procurar menina por menina para ver se encontra ela mesma. No entanto, quando nossa protagonista está prestes a desistir de tudo, ela encontra uma pessoa que se parece muito com ela, mas segundo a mesma, não é ela, o que a deixa com raiva e faz com que ela assombre essa menina que ela acabou de achar que se parece com ela, terminando assim a nossa história. E olha, essa história aqui eu achei até fácil de dar um significado, por mais que eu acho que não vai ser o significado que a maioria das pessoas vai encontrar. Enfim, claramente essa menina é uma pessoa normal, vivendo a sua vida normal e não é um fantasma. A questão é que ela é invisível para as outras pessoas, simplesmente por ela não chamar a atenção, seja da sua família ou das outras pessoas na escola. Tudo isso faz com que ela tenha esse fantasma assombrando ela, o fantasma que faz com que ela nem ao menos se aceite, já que temos aquela fala que o fantasma diz que a menina não é ela, mas dá claramente para perceber que a menina é ela, é a mesma coisa, é mesmo tudo. Esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento de que você é invisível é bem mais recorrente do que se imagina. Dando um exemplo pessoal meu, eu poderia ser considerado essa pessoa invisível por boa parte da minha vida escolar. Tinha pessoas que nem ao menos tinham ouvido a minha voz na vida, mesmo eu estando na mesma escola por toda a minha vida escolar. E eu sei bem como é ser uma pessoa invisível socialmente. E não é uma sensação muito boa e de fato surgem pensamentos estranhos, como se você fosse realmente um fantasma, dizendo que não pertence a lugar nenhum e que você nem ao menos está sendo você mesmo. Enfim, talvez essa seja a história que mais mexeu comigo e é um daqueles momentos em que se percebe que você não está sozinho no mundo, sabe? De qualquer modo, vamos para a próxima história.
Ela começa com o protagonista da vez mostrando que adotou um gato, porém esse gato é bem bizarro. Pra falar a verdade, ele parece muito mais uma fusão bizarra de uma porrada de animais do que um gato propriamente dito, uma vez que o seu dono mesmo nem sabe definir direito o que esse animalzinho é pra início de conversa. O mais interessante é que o nosso protagonista nem se lembra como ele conseguiu esse animal e muito menos o considera como um animal de estimação. Segundo ele mesmo, tudo que ele faz é alimentar esse animal e cuidar dele, mas não o considera da família. A questão é que esse animal tinha olhos por todas as partes do seu corpo, o que deixava o seu dono, entre aspas, completamente desconfortável e até mesmo as pessoas em volta dele, como a sua namorada. O problema é que quando essa namorada reclama desse tal fato, o protagonista bate nela mais uma vez. Eu tô aqui na edição só pra dizer que eu não sei de onde eu tirei esse mais uma vez, sendo que isso só aconteceu agora, mas segue o baile. Ou seja, eu não sei qual o problema desses irmãos com bater em mulher, mas fica aí o aviso, não batem mulheres. A questão é que esse cara também começa a ficar incomodado com os olhos desse gato e decide raspar o pelo dele. Mas o problema é que os olhos não fazem parte do pelo do animal, e sim da pele. Ou seja, isso faz parte do corpo dele, o que só deixa o dono ainda mais transtornado, a ponto de pintar todo o animal para não ver mais os olhos dele. Só que depois do protagonista pintar a pele toda do animal, o animal o abandona, sendo que o protagonista nem ao menos sabe direito quando que isso aconteceu, ou seja, quando que o animal abandonou ele. Pode ser que ele apenas tenha fugido, que ele tenha atacado uma pessoa na rua e ido embora, ou que ele apenas tenha morrido em sua casa e o protagonista nem percebeu. Independente do que tenha acontecido, a verdade é que agora o dono desse animal não tem mais ninguém no momento e está completamente sozinho, terminando assim a nossa história. E certo, essa história me remeteu muito a donos inconsequentes de animais. Isso já fica bem claro lá no início, quando o próprio dono nem ao menos sabe dizer como seria o seu bicho para início de conversa. Pior ainda é quando ele diz que nem considera de estimação e apenas o alimenta, como se ele não quisesse o animal ali de verdade, mas ao mesmo tempo se sentisse mal se tal animal fosse morto ou se ele fosse abandonado por ele. É como se o protagonista não amasse seu companheiro de fato e se sentisse preso a ele, ocasionando em uma criação problemática que acaba fazendo mal até mesmo ao próprio animal e faz com que o seu dono se sinta sempre pressionado por ele, o que poderia explicar um pouco os olhos que tem ao redor da pele desse tal animal e faz a gente olhar de novo para aquela lista de possibilidades para o animal ter largado do seu dono, como quando ele ataca uma pessoa na rua por não ter educação suficiente para distinguir o que seria uma ameaça ou não, ou então quando ele apenas aparece morto, indicando que o dono nem tem ideia do que estava acontecendo com seu bicho. Enfim, eu diria que foi uma história até um pouco desconfortável pra mim, por mexer com animais e tal, mas ainda assim eu gostei dela e pude sim tirar algo do que eu li. Então vamos apenas prosseguir com a próxima história, ok? Olha, pra falar a verdade, as duas próximas histórias, mais precisamente os capítulos 10 e 11, são bem mais longas que as anteriores e são as duas últimas. E na verdade existe um 12º capítulo que não é bem uma história, é mais uma sucessão de imagens com frases meio sem muito contexto. Acredito que esse capítulo em especial, ou seja, esse 12º capítulo, seja mais interessante pra deixar as pessoas irem por conta própria conferir. Mas ainda assim eu vou passar aqui bem por cima dele pra pelo menos apresentar e o vídeo não ficar incompleto, ok? Enfim, o nome desse tal capítulo 12 é A Vida Tem Seus Altos e Baixos. Daí a primeira imagem é um cara deitado, pelado, com o ouvido no corpo de um peixe e a mão dentro da boca do próprio peixe. Sendo que na legenda da imagem está escrito: não consigo ouvir nada. Já a próxima imagem, temos um homem preso em uma máquina cheia de engrenagens, com um outro lá dentro movendo essas engrenagens junto à legenda tic-tac, tic-tac. E bom, na real essa imagem é bem fácil de dar no significado, mas eu vou prosseguir com o que eu disse anteriormente e deixar para que as próprias pessoas tirem suas próprias conclusões. Seguindo para a terceira imagem, temos um homem de terno em pé com um vaso de plantas na sua cabeça. Com a legenda, ele está tentando desesperadamente cultivar flores. Já na próxima imagem, a quarta, é de uma mulher com uma máscara se equilibrando em cima de um tronco bem fino com a legenda Não se vá. Indo para a quinta imagem, temos algo que se parece um adulto e uma criança, onde ambos usam uma máscara e tem flores crescendo na cabeça da criança, que está meio ajoelhada assim, sendo que a legenda é Não dance na minha frente. Prosseguindo, somos levados a uma imagem de um homem preso dentro de uma lata com a legenda Você nunca será feliz aí dentro. Indo ao próximo, temos um homem com diversos pedaços de algo que parece ferro saído da sua cabeça, como se formassem alguma imagem distorcida, sendo que a legenda é Não aguento mais isso. Na próxima imagem temos 3 pessoas iguais, só que uma é menor que a outra, enfileiradas e com a descrição Isso é a vida. Prosseguindo, temos um ser muito triste olhando para uma porta e acariciando ela com a legenda Não tem ninguém em casa. Já na próxima imagem temos 2 moças bem
elegantes vestidas exatamente igual, com a legenda "Você não pode confiar nela". Na outra imagem nós temos um pequeno ser saindo de dentro de uma semente, como se estivesse nascendo, com a legenda "Você não pode dizer que isso é uma coisa boa". Depois temos dois alunos em uma sala de aula, onde um levanta a mão e pergunta "Onde isso?" e o segundo, com uma cara de tédio, fala "Odeio isso". Sim, se você sabe ler, você vai perceber que eu tô chapando. Os dois falam "Eu odeio isso". A próxima e última imagem, ela é de lado por algum motivo, mas mostra um homem e um cachorro em pé, onde esse homem tem algo em sua barriga, como se estivesse grávido. E a legenda é "Eu não estou morto". E bem, essas foram as imagens e as descrições, sendo que eu admito que fiquei com vontade de falar sim a respeito de algumas interpretações que eu tirei de algumas das imagens, mas acredito que esse vídeo já esteja longo demais para eu falar a respeito de imagens soltas por aí, ainda mais que eu nem consegui dar significado a todas e uma parte das imagens tenha uma certa similaridade com algumas das histórias que eu falei por aqui, ou seja, poderia ficar um vídeo um pouco repetitivo até demais, mais até do que ele já é, né? Vamos falar a verdade. Mas de qualquer forma, vamos prosseguir para as duas últimas e acabar logo esse vídeo. Olha, primeiro nós temos o nome dessa história que eu achei interessante, A Angústia de um Pescador. E com esse título nós já somos levados até o protagonista atual, vendo a previsão do tempo e reclamando que as pessoas que trabalham com a previsão do tempo são preguiçosas, pois a descrição está muito vaga para ele saber se está em um dia bom para pescar ou não. O protagonista inclusive chega a dizer que a vida dele depende de uma previsão decente desses caras. De qualquer modo, o protagonista decide ir pescar mesmo assim, em que ele acabou se atrasando e com isso perdendo seu barco. O interessante é que ele ressalta que as pessoas que estão naquele barco que ele perdeu irão ser levadas pela maré e mortas, já que não deram ouvidos à previsão do tempo. Inclusive o protagonista solta um sorriso quando ele fala a respeito da morte desses caras. Após isso, o protagonista acaba se perdendo do seu caminho por alguns instantes, ressaltando o fato de que isso era algo incomum para uma pessoa veterana como ele, mas enfim, ele consegue achar o caminho certo para onde ele queria pescar, que seria numa espécie de cais. O problema é que esse lugar já estava lotado, uma vez que todos ali haviam chegado de barco muito antes dele, enquanto ele perdeu o barco dele por ser um idiota. O interessante é que ele passa a abrir caminho pelos pescadores que estão ali e começa a analisar os peixes que cada um deles pegou. Essa parte dá pra ver que o protagonista fica com uma certa inveja por ter visto esses pescadores capturando peixes enormes que ele poderia ter capturado, mas não conseguiu chegar a tempo. Ainda por cima, o protagonista ressalta que ele está no limite da sua razão, mas independente disso, ele acaba achando uma corda e subindo por ela, sendo levado até uma ponte e saindo do tal cais direto para a cidade novamente. A questão é que ele fica andando pelas ruas reclamando absolutamente de tudo, principalmente do estado em que as suas roupas estão. Pior ainda, quando o protagonista decide ir até a casa de um de seus subordinados do seu trabalho, que acabou se tornando um pouco amigo dele, para poder descansar de tudo aquilo, já que o dia não estava sendo nada bom para o nosso protagonista. O problema é que essa ideia de descansar na casa do seu amigo não foi lá muito boa, uma vez que esse tal amigo havia brigado com o proprietário da sua casa e estava muito irritado, o que era muito diferente da calmaria que esse amigo do protagonista sempre mostrava como de costume. Então o protagonista apenas decide sair da casa do seu amigo e deixar ele lá, frustrado e bêbado. Nisso, nosso protagonista resolveu sentar em um ponto de ônibus enquanto olhava para a multidão, sendo que ele diz uma parada bem interessante nesse momento, ressaltando que muitos daquela multidão podem ser como ele, uma pessoa que perdeu seu propósito no dia, bem como ele viu pessoas que, segundo ele, perderam até mesmo o propósito na vida inteira. Nisso, ele passa a se arrepender de ter deixado o seu amigo sozinho, uma vez que o seu amigo sempre ouvia as frustrações do trabalho do protagonista. Então não custava nada o protagonista dessa vez dar atenção a ele. Mas mesmo assim, um ônibus chegou no ponto em que o protagonista estava sentado e ele decidiu pegar esse ônibus mesmo não tendo nenhum destino certo para ir. Mas ele ao mesmo tempo também lembrou de um lugar que poderia ser muito bacana para ele pescar, então ele decidiu ir para lá. E ao chegar naquele destino, o protagonista fala que antes naquele bairro não existia quase nada e do nada foram erguidas diversas casas de uma hora para outra, bem como o protagonista ressalta o suor e o sangue que os trabalhadores tiveram para poder subir essas casas. E daí ele vai até uma espécie de riacho que tinha ali perto para poder pescar uns peixes. A questão é que, enquanto o protagonista pescava, ele começou a divagar um pouco sobre se teria ou não peixes ali de fato, bem como ressalta que os pescadores de hoje em dia estão bem mais preocupados em achar um bom lugar para pescar do que em pescar em si, sendo que mesmo com esse discurso todo, nosso protagonista ficou lá até o anoitecer e não pegou nenhum peixe sequer.
Vamos lá, tá aí uma história que eu não achei nada demais na primeira vez que eu li, mas agora eu vejo tudo isso que acabei de ler de outra forma. Pra começar, temos o protagonista reclamando de tudo, o que é um problema por um motivo muito simples. Claramente, ele tá em um dia de folga e ele decidiu ir pescar, mas ele vive dando 1 milhão de problemas pro próprio dia de descanso, que deveria ser ótimo. Primeiro ele reclama da previsão do tempo, depois finge que as pessoas que estão no barco que ele perdeu vão morrer, só pra que ele não se sinta mal com o fato de ter se atrasado, e pra fechar o pacote ele decide abandonar o seu amigo sozinho apenas por seu amigo não estar alegre como ele sempre esteve. Como se nem ao menos se importasse com seu amigo pra início de conversa. Depois disso, tem o fato de que o protagonista claramente acha que sabe muito mais do que os outros, como se ele fosse o maior conhecedor de tudo e de todos. Esse tipo de coisa se confirma pela parte onde ele ressalta ser um veterano da pescaria e quando ele discute com os caras da previsão do tempo, que segundo eles, não fazem o seu trabalho direito. Sendo que lá na cena do barco, onde o protagonista fala que todos os outros vão morrer por serem levados pela correnteza, o protagonista age como se soubesse mais da previsão do tempo do que os próprios caras que fizeram ela mesmos, tá ligado? Com todas essas coisas, eu diria que essa história diz muito sobre como as pessoas vivem nos dias de hoje, ao menos as pessoas que não conseguem nem ao menos aproveitar um pequeno momento da vida delas, como quando você ganha um dia de folga, mas vive criando uma porrada de obstáculos nele, quando o que você deveria fazer é apenas aproveitar ele e aceitar que as coisas que estão acontecendo nele fazem parte do seu dia. Tenho certeza que se o protagonista tivesse apenas ficado com o seu amigo, ele teria um dia excelente, ao menos ficaria um pouco mais de tempo com a pessoa que ele claramente gosta, ou melhor, se ele tivesse ficado com os pescadores lá do cais, ao invés de ficar com inveja dos peixes que eles estavam pescando, dessa forma, aproveitando um pouco mais o seu hobby. O mais interessante é que ele ficou esperando um peixe até a noite no final do capítulo, mas não teve nem paciência pra esperar uma vaga lá no cais. Claramente nesse momento do cais foi só birra do nosso protagonista que não queria sentir inveja dos seus companheiros mais do que ele já estava sentindo, sabe? Bom, se tem uma coisa que eu posso falar pra você é aproveite os momentos livres que você tem, independente do que vier no seu dia. Claramente os planos do protagonista foram mudados de certa forma, de maneira um pouco forçada, principalmente por atitudes do próprio que ficava se auto-sabotando. Logo, ao invés de fazer isso, de se auto-sabotar, apenas faça algo que você goste e se algo mudar, aproveite também. Se tem uma coisa que essa história nos ensina é que muitas das vezes nós mesmos que criamos as nossas barreiras e nos impedimos de aproveitar os bons momentos. Enfim, apenas viva a vida de uma forma bem mais tranquila, nem tudo tem que ser do jeito que planejando e nem tudo será do jeito que planejamos. Tudo apenas tem que seguir um fluxo que nos deixe satisfeito no final das contas. Então, vamos apenas para a próxima história. E assim como a história anterior que tivemos aqui, o título dessa última história é bem interessante também. Uma triste história de amor. Só que, diferente do que o título sugere, essa história toma rumos meio diferentes. Vamos lá. A gente começa com o nosso protagonista da vez conversando com a mulher que ele ama, sendo que ele ressalta como ama essa pessoa que está na sua frente, ao ponto de nem prestar atenção no que essa pessoa está falando por estar admirando a sua presença. A questão é que a amada desse protagonista chamou ele para um encontro às 8 da manhã do dia seguinte. Inicialmente o protagonista nega, pois tem trabalho nessa hora, mas ele olha para a mesa ao lado onde estão seus outros colegas de trabalho e eles falam que vão cobrir ele por esse dia para que ele não perca o encontro. Então no dia seguinte o nosso protagonista vai lá até aquele bar novamente às 8 da manhã, já que esses dois não haviam marcado um local específico, então o encontro só podia ser lá. E em um primeiro momento o protagonista fica frustrado, pois o bar tá fechado, já que é muito cedo para que ele abrisse, mas quando ele menos esperava, a porta dos fundos se abriu junto com a sua namorada. Depois disso, o protagonista foi guiado até o jardim que tinha atrás daquele bar, jardim esse que estava em um clima de festa, com pessoas estranhas vestidas com roupas tradicionais de algum outro país em volta de uma mesa, sendo que eles nem ao menos falavam a mesma língua do protagonista, então eles não estavam conseguindo se entender e, para piorar ainda mais a situação, sua amada, que ao que tudo indica nesse momento iria se tornar sua esposa, está do outro lado do jardim interagindo com outras pessoas que não o protagonista, que deixa tudo ainda pior já que ele tá sozinho ali. É quando surge um ancião no meio do jardim que fala a língua do protagonista. Então, finalmente eles conseguem se entender e podem dar seguimento ao casamento. Sim, a gente descobre que isso tudo aqui tá acontecendo é um casamento mesmo. E mesmo assim, eu quero ressaltar que esse ancião pergunta o quanto de intimidade o protagonista e a esposa deles já tiveram até aquele momento, uma pergunta meio invasiva. Só que o protagonista responde um negócio interessante, que eles apenas deram as mãos. Fala essa que me faz acreditar que esses dois nem ao menos se conhecem direito. Mas quem sou eu pra julgar
maior amor, né? Voltando, após isso, o protagonista vai até seu trabalho, seu chefe está muito puto por ele ter tirado um dia de folga sem avisar, mesmo com seus amigos dando cobertura pra ele, enquanto seus colegas de trabalho parecem não ter nenhuma reação com a chegada dele ali. Mas o protagonista nessa cena revela que ele e sua esposa se conheceram no trabalho, então isso era um romance de escritório. E se parar pra pensar, isso explica muita coisa, já que lá no início eu realmente fiquei confuso do porquê que tem os colegas de trabalho do próprio protagonista lá no meio do encontro dos dois, mas agora tá tudo explicado. Enfim, os dois pedem demissão e vão em direção à cidade natal do protagonista, pois sua esposa queria conhecer os pais dele, sendo que os dois nem ao menos conversam com os pais do protagonista quando chegam lá, apenas observam os dois de longe e vão embora, deixando tudo pra trás pra viver esse amor meio esquisito que esses dois têm. Então ambos vão à praia curtir a vida a partir de agora. Nesse passeio na praia, o protagonista acaba dormindo e ao acordar não sabe onde a sua esposa está, então ele sai caminhando em busca dela. No caminho, ele até mesmo encontra um velho pescador que estava ali perto, que diz apenas que só consegue pescar um único tipo de peixe naquele mar. No caso, ele se refere a peixes de pequeno e médio porte. Enfim, nosso protagonista apenas ignora isso e continua sua jornada até que ele acha aquele bar onde tudo começou. E adentrando o bar mais uma vez, ele não encontra um jardim, mas sim o mar. E nesse mar, ele encontra um caixão que pertence à sua esposa, que agora está morta. Nisso, o protagonista parte em cima do caixão da sua amada rumo ao desespero. O interessante é a frase que ele fala no final: surpreendentemente, eu não estava triste, eu não estava mais triste, apenas meu coração, em algum lugar bem longe dali, estava triste. E bom, eu vou dizer uma coisa, inicialmente eu não entendi nada dessa história, e olha que essa daqui eu tentei, viu? Essa aqui eu tentei pra cacete. Pode ser que eu apenas não tenha um contexto cultural pra entender essa história, o que faria muito sentido, até porque ela parece brincar com coisas como tradições de povos e até mesmo com a chegada de estrangeiros no país. Isso tudo sem contar uma frase lá no meio da história, justamente com aquele ancião que falava a língua do protagonista, onde o protagonista fala que talvez esse ancião tenha aprendido a sua língua durante a guerra. Fato esse que me faz ainda mais levar em consideração que se eu tivesse um pouco mais de bagagem histórica e cultural, eu poderia ter entendido melhor essa história de forma mais decente. No entanto, eu reli ela algumas vezes para tentar trazer algo para vocês e não deixar a última história do vídeo de lado. E pois bem, eu acredito que essa história possa estar se referindo a ciclos que se fecham, uma vez que mesmo que tudo pareça repentino, a gente pode notar que o protagonista e a sua esposa estão se despedindo das suas vidas anteriores, quase como se estivessem morrendo para outras pessoas, se livrando de um trabalho que talvez eles não gostassem tanto e se despedindo de pessoas que não parecem ser tão importantes para eles assim nesse momento. Talvez tudo isso remeta a um novo começo agora que eles estão juntos, indo rumo a um mar de incertezas, ainda assim juntos, em uma nova jornada de suas vidas. Claro que não acho nem um pouco saudável vocês abandonarem tudo do nada, ainda mais quando vocês mal se conhecem e a outra pessoa já planeja um casamento para vocês. Mas observando por outro lado, pela forma exagerada com a qual essa obra trata os assuntos que ela aborda, eu diria que a mensagem principal foi bem passada. Todo dia a gente tá abrindo e fechando ciclos, sejam eles pequenos ou grandes, começando coisas novas com pessoas que a gente considera importantes para nossas vidas e caindo de cabeça em um mundo completamente desconhecido. Mas tudo isso meio que faz parte da vida. A questão é como você vai encarar esse mar de incertezas. É como Belchior disse: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E finalmente a gente acabou essa jornada, a maior jornada que tivemos aqui no canal. Esses dois irmãos, autores dessa obra, ainda tem outras coisas muito interessantes para se comentar que eu pretendo trazer futuramente, assim como adoraria falar mais uma vez de Kami no Kodama aqui no canal de uma forma melhor do que eu falei antes. Quem sabe até com mais detalhes e de uma forma mais didática. Mesmo assim, Kokoro no Nakashimi foi uma experiência muito boa pra mim, ainda mais agora que eu consegui dar um significado ainda maior a tudo aquilo que eu li. De verdade eu fiquei maravilhado, de certa forma, com esse visual todo e com essa história que até conseguiram me deixar desconfortável por várias vezes. De vez em quando é disso que eu preciso, um mangá um pouco diferente para sair da minha rotina de sempre e me fazer pensar um pouco. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo trazer mais projetos bem longos como esse aqui no canal, futuramente, não agora, vale deixar claro. Mas de qualquer modo, se você gostou, considere se inscrever no canal, se tornar um membro caso tenha condições e compartilhar esse vídeo com as outras pessoas para poder ajudar o nosso trabalho aqui a continuar. Eu amo muito todos vocês e vejo vocês aqui no próximo vídeo.